Glória a Deus. Queridos, paz do Senhor Jesus. Para quem não estava, logo no início, na primeira saudação, é uma alegria, é um prazer imenso para todos nós estarmos mais um domingo à noite aqui. E hoje é noite de celebração da Ceia do Senhor. Todo culto de Ceia do Senhor para nós é uma noite de festa, é uma noite de celebração, porque é noite de relembrarmos aquilo que Cristo fez por nós na cruz e renovarmos a nossa aliança, com o nosso Senhor. E também nós estamos em uma série de ministrações voltadas especificamente para as famílias. E a semana passada nós tivemos a primeira apenas, e hoje vai ser a segunda ministração. Você que não esteve aqui semana passada, você pode acessar a palavra que foi ministrada aqui semana passada por meio das nossas redes sociais, por meio do YouTube, o BPC do Vale, tá? Você vai procurar lá no YouTube, você vai encontrar, vai ter a primeira ministração da semana passada, uma família segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos falar a segunda ministração desta série. Mas antes disso, antes de entrarmos na palavra de Deus, eu quero, irmãos, só pedir, quem está nos visitando nessa noite, dá um sinal de mão aí. Amém, amém. Queridos, é uma alegria imensa para nós tê-los aqui com a gente nessa noite. Deus abençoe a cada um de vocês, sintam-se à vontade. É uma alegria muito grande para todos nós, como igreja, estar recebendo a cada um de vocês. Amém. Estou vendo a irmã Emília também aqui com a gente, que não é visita, é da casa, a irmã Emília, a irmã Emília é uma das nossas irmãs, mais experientes, vamos dizer assim, mais vividas, da igreja. E é uma alegria muito grande quando a gente vê, a irmã Emília com a gente, assim como a irmã Nila, que também está beirando já a casa dos 80, a irmã Maria, a irmã Sueli, que hoje não puder estar. A irmã Sueli está um pouquinho com algumas dores, com algumas dificuldades, nos avisaram que não poderia estar. Então, quando a gente vê essas irmãs aqui com a gente, é uma alegria muito grande para todos nós e nos passam um encorajamento ainda maior, de continuar servindo a Cristo, de perseverar na fé e de sair das nossas casas no domingo à noite para estar num culto como esse. Eu louvo a Deus pela vida destas irmãs em Cristo. Amém? Meus amados, e também hoje, nos domingos de ceia, nós não temos a nossa escolinha, o nosso culto, para as nossas crianças. Então, eu vou pedir para as crianças, ficar ao lado dos seus pais, atentamente a palavra. Por quê? Porque hoje à noite a palavra ela é para toda a família, inclusive para as crianças, inclusive para os filhos, tá bom? Vou me esforçar, não é uma promessa, eu vou me esforçar de não ser tão extenso assim na palavra. Os irmãos já sabem, quando a gente fala isso é furada, Parece que a palavra demora mais ainda. Mas enfim, até pelo fato de nós termos hoje celebração da ceia, então eu vou procurar ser o mais objetivo possível, tá bom? Dito isto, meus irmãos, vamos para a palavra de Deus? Amém? Eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 até o 21. Efésios capítulo 5, dos versículos 15 até o 21, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem,
mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nesta hora bendita nós queremos lhe pedir que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que todos nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus nós te pedimos, para a Tua glória. Amém. Amém, queridos. Nós estamos falando nessa série de ministrações com um tema central: uma família segundo o coração de Deus. E a semana passada nós abordamos aqui, por meio da Bíblia, que Deus instituiu a família, que a família não é criação humana, família não é invenção humana. Família, ela foi instituída pelo próprio Deus. Amém? Para glorificar o nome do Senhor. A gente vai encontrar logo no início da Bíblia, capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus criando todas as coisas, as estrelas, os oceanos, toda a vegetação, os animais. E depois de Deus ter criado tudo, Deus forma o homem. E durante toda a sua criação, cada coisa que Deus criava, ele fazia uma observação, ele dizia que era muito bom, que era bom. Né? Quando ele cria todas as coisas, ele diz: eis que tudo é muito bom. Mas Deus percebe que o homem ele estava só. Deus havia criado, né, os casais de cada espécie de animais. Cada animal, cada macho, ele tinha ao seu lado uma companhia, uma fêmea para viver ao seu lado. E Deus, ele observa Adão, ele dando nome aos animais, mas sozinho. E Deus, ele faz uma observação. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. A única vez em toda a sua criação que Deus diz: falta alguma coisa, é quando Deus observa que o homem, ele estava só, ele não tinha uma companheira, ele não tinha uma auxiliadora. Deus diz: não é bom que o homem viva só. Eu farei para este varão uma adjutora, uma companheira, uma auxiliadora. E ele cria então uma mulher. Dos ossos de Adão, Deus cria Eva. E constitui então a primeira família da terra. E esta família, ela gera filhos. Então o padrão de família instituído por Deus é o homem, o marido, a mulher, a esposa e toda a sua prole. Amém? É o casal e os seus filhos. É o padrão instituído por Deus. E Deus, quando ele cria a família, ele estabelece algumas normas, ele estabelece alguns princípios, para que a família, ela viva, ela ande de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, para que assim Deus possa abençoar a família. E Deus, dentro desses padrões que ele estabelece, ele delega para cada membro da família algumas responsabilidades, alguns papéis. Para o marido, para a esposa, para os pais e para os filhos. Ninguém é isento. Todos têm as suas responsabilidades dentro da família e todos têm os seus papéis dentro da família. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa noite. Que cada um de nós, como família, nós temos que assumir as nossas responsabilidades e viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a gente.
a gente não pode se omitir das responsabilidades que Deus estabeleceu para a gente lá no princípio. E princípio é imutável. Aquilo que Deus estabeleceu, ele não muda com o passar dos anos. Amém? Então nessa noite a gente vai ver um pouquinho que todos nós temos os nossos deveres, uns para com os outros, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E quando a gente vive, a gente faz aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quando a gente vive de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu para a gente viver, o Senhor nos abençoa. A nossa casa é uma bênção. A nossa família vive em harmonia. A nossa família desfruta da verdadeira paz, da verdadeira alegria e das promessas de Deus. Amém? E para que a gente possa e consiga viver em harmonia dentro da nossa família, nós precisamos viver com sabedoria. Nós precisamos nos posicionar como homens sábios, mulheres sábias, pais sábios, prudentes, filhos sábios, prudentes. Amém? E o texto que nós lemos, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando: tenham cuidado, é uma advertência que ele faz para a igreja. Ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que vocês não sejam insensatos, mas como sábios. O insensato, a pessoa insensata é uma pessoa inconsequente, é uma pessoa inconsequente, é uma pessoa irresponsável. E uma pessoa inconsequente, uma pessoa irresponsável, ela traz sérios problemas para a sua casa, para o seu lar e para a sua família. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: não sejam insensatos, mas sejam prudentes, sejam sábios. Aquele que é prudente, ele é cuidadoso. Amém? Ele é cuidadoso, ele é responsável, ela é comprometida, ela é fiel, age com sabedoria, com entendimento, em obediência aos princípios estabelecidos. E é por isso que o apóstolo Paulo nos ensina isto: tenham cuidado com como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios. Aí ele segue dizendo: aproveitando ao máximo a cada oportunidade, porque os dias são maus. E aí ele repete no versículo 17: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Aquele que é prudente, aquele que é sábio, ele procura entender primeiramente qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui como reflexão para a minha vida, para a tua vida, para a minha família e também para a tua família. Existem vários modelos de família nos dias de hoje. Existem vários padrões, existem várias formas de viver como família. Mas nós, como cristãos, nós temos que nos preocupar e nos questionar: qual é o padrão estabelecido por Deus para nós viver? Qual é a vontade de Deus para mim viver, para eu viver, para minha família viver, para minha casa viver? Qual é o padrão que Deus estabeleceu para eu viver? Essa é a preocupação que nós temos que fazer. E aí no versículo 18, ele diz: não se embriaguem com vinho, porque a embriaguez com o vinho leva uma vida libertina. O que ele está dizendo? Que nós não podemos nos deixar ser controlados, guiados por nada, a não ser por Deus. Amém? Porque no contexto do versículo 18, ele diz: mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo aqui, irmãos, é ser guiados pelo Espírito de Deus, é ser influenciados pelo Espírito Santo, é ser guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E como que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus? Quando nós andamos segundo a sua palavra. Amém? E aí no versículo 21, ele fala uma coisa muito importante: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Ele prepara aquilo que está por vir nos próximos versículos.
Ele diz: sujeitai-vos uns aos outros, mas não de qualquer maneira. Ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E daí, ele traz o seguinte modelo. Primeiro, ele traz uma palavra para as mulheres, do capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 3. Nós não vamos ler tudo, porque senão vai tomar muito tempo, tá? Mas na sequência do texto que nós lemos, versículo 22 até o 24, ele libera uma palavra, ele traz um modelo de como as mulheres, como esposa, devem viver. Ele diz que as mulheres, elas devem viver em sujeição, em submissão ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. Esse é o primeiro ponto. E nos dias de hoje isso é muito mal interpretado, é muito mal aplicado, e por isso é muito combatido, né? Falar que a mulher precisa se submeter ao esposo, hoje em dia, com certeza isso traz uma conotação de machismo. Isso aí é coisa lá do tempo de Abraão, não tem nada a ver com Abraão. Estamos vivendo quase 3.000 anos após. Isso aí era Sara. A Sara tinha que sujeitar a Abraão. Eu não sou Sara e meu marido não se chama Abraão. O nome é Rosângela, meu marido é Anderson. Dá licença. Eu... né? A gente está falando de princípios. Amém? Essa sujeição que Paulo está sugerindo não, ele está orientando. Não é uma submissão, uma sujeição cega, aonde a mulher ela se posiciona como capacho do marido. Não é isso. Paulo não está menosprezando a mulher. Paulo não está diminuindo a esposa. Paulo não está dizendo que a mulher é menos do que o homem diante de Deus. Ele não está longe de falar isso. Paulo não está se posicionando como um cara machista. Paulo ele está dizendo que a mulher ela tem que se submeter à liderança, ao governo do seu esposo, porque a liderança ao seu esposo, o governo do seu esposo foi dado por Deus. Por quê? Porque o homem foi feito primeiro. A autoridade dada por Deus de governo foi dado para o homem, porque o homem foi feito antes da mulher. Amém? Então ele diz para a mulher: se sujeitem aos seus maridos, como a igreja se submete a Cristo. Esse texto ele traz uma comparação, né, da igreja, do relacionamento da igreja com Jesus, mas também de Jesus com a igreja. Ele traz essa comparação, né? Tem muitos maridos que entendem errado isso, e às vezes maridos crentes que interpretam errado esse texto. Lá na Bíblia diz que tu tem que ser submissa a mim, tu tem que sujeitar a mim. E aí maridos tratam as mulheres com autoritarismo, né? De maneira bruta, tratam as mulheres de maneira brutal, com agressividade nas palavras, tratam mal as suas mulheres e às vezes até mesmo com agressão física. Isso é errado, isso é pecado e isso é crime. Graças a Deus que tem lei hoje em dia que botam caras na cadeia quando batem nas suas mulheres. E tem que acontecer isso. Se acontecer qualquer tipo de agressão, a palavra que eu dou como pastor: denuncia. Denuncia. Amém? Porque as mulheres, elas não são capachos dos maridos. Elas estão debaixo de uma autoridade, de uma liderança. Mas elas não estão lá para serem sacos de pancada dos seus esposos. Não é isso que Paulo está ensinando. Diz que a mulher ela tem que estar sujeita, submissa à liderança, aos maridos. E agora é claro que sobra para nós homens, maridos, né? Antes de entrar aqui para nós, eu quero falar alguma coisa para as mulheres também. Tem mulheres que às vezes também, irmãs, não facilitam a liderança e o governo dos maridos. É claro que às vezes tem muitos homens que são falhos na sua liderança. São falhos quanto àquilo, a responsabilidade que Deus lhe deu. Deus te chamou para ser líder da tua casa. Deus chamou para ser governo na tua casa, o cabeça do teu lar.
Mas não só em palavras, não só para entrar porta dentro gritando mais alto que todo mundo, dando chute nas paredes. Não é esse governo, não é essa liderança que Deus estabeleceu. A liderança que Deus colocou nas nossas mãos é questão de cuidado. É uma liderança amorosa, servidora. Nós, como esposos, nós temos que cuidar, zelar pela nossa casa, cuidar das nossas esposas, tratar bem as nossas mulheres, proteger as nossas mulheres, projetar as nossas mulheres, amar as nossas mulheres, respeitar as nossas mulheres, ser fiéis às nossas mulheres. E as mulheres, elas têm que se submeter a isso. Não de maneira obrigatória, mas de livre e espontânea vontade, como ao Senhor. Mas tem que haver uma mutualidade, tem que haver uma ajuda entre ambos. A mulher não pode colocar as unhas para fora e querer ela governar a sua casa. Às vezes mulheres têm que fazer isso porque os maridos são omissos, porque os maridos não se impõem na sua liderança. São displicentes, são negligentes, não assumem o papel de liderança. Alguém tem que assumir a liderança na casa. Se o marido age com omissão, com negligência, alguém tem que liderar, alguém tem que chefiar o barraco. Né, irmão Paulo? Alguém tem que chefiar o barraco. Se o cara não se posiciona, a patroa tem que se posicionar. Então, homens, nós temos que tomar posição. Não quer dizer que nós temos que chegar hoje gritando grosso, roncando grosso dentro de casa, não é isso. Mas se posicionar. Eu sou o protetor dessa casa. Eu sou o provedor dessa família. Eu sou o que conduz a minha família a Cristo. Eu sou o que aponta para Cristo. Eu aponto para Cristo. A minha mulher tem que olhar para mim e ver eu seguindo a Cristo. Os meus filhos têm que olhar para mim e ver eu seguindo a Cristo. Não adianta eu chegar em casa e dizer: bah, mulher, as coisas estão feias, tu tem que orar mais, hein? Bah, mulher, a crise pegou aqui, tu tem que orar, vai para oração. Dá um jeito, fala com o pastor lá, vê se está acontecendo campanha de oração na igreja, se enganja lá na campanha de oração e vai, dá um jeito. Oxe, isso aí não é ser líder de casa, isso aí não é ser autoridade, cabeça na casa. Nós temos que ser os primeiros, fazer a frente. E mulheres, vocês têm que facilitar. Amém? Aos maridos, então, aos homens, deve amar a sua esposa. De que jeito? Amar a sua esposa não somente à noite, com segundas intenções. Vai chegando à tardinha, né? Passa o dia inteiro sem falar nada para a esposa, para a patroa, né? Não fala nada. Às vezes trata mal, dá umas patadas. Aí vai chegando tardinha, chega em casa. Aí começa a querer... dá uns grudes, o Pedro. Quer dar uns grudes, quer fazer algumas declarações, quer incorporar um D'Artagnan, um romântico, a moda antiga. Passou o dia inteiro nem aí com a mulher, tratando mal, né? Senta para almoçar, reclama da comida, reclama do cheiro da casa, reclama do café, que o café tá frio, tá doce, tá fraco, tá amargo. Reclama o dia inteiro, é um resmungão, rabugento. Aí chega de noite, não tem nada. Não é assim que funciona. O marido deve amar a esposa não somente para essas horas. O marido deve amar a esposa. Irmãos, às vezes algumas mulheres dizem: ai, mas é machismo se sujeitar ao marido. Mesmo Paulo dizendo, eu acho que Paulo está sendo machista. Irmãos, a função do homem eu acho mais difícil. Por quê? Porque Paulo diz que as mulheres devem ser submissas à missão que Deus estabeleceu ao seu marido. Qual é a missão que Deus estabeleceu para o marido? Liderar o seu lar, liderar a sua família, liderar a sua casa. E a mulher tem que estar debaixo dessa missão. Qual é a missão do marido? Amar a esposa. Como? Da forma que Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Paulo fala. Cristo amou tanto a igreja que se entregou por ela, deu a vida pela igreja. Olha aí, homens. Cadê os maridos aí? Levanta a mão, vamos ver. Os varões. Bem alto, gente. Vamos lá, para as patroas, vem aí. Olha aí, ó. Tem que amar. Olha para o lado aí, para a patroa. Dá uma olhada aí. É por ela. É só ela. Até a morte, né? É até o fim, até a morte. Morte morrida, não morte matada. Nem mandada matar. Morte. Né?
nós temos que amar a nossa esposa, da mesma forma que Cristo amou a igreja. E Cristo amou tanto a igreja que se entregou por ela. E o texto, na continuação, se você ler, mesmo capítulo 5, do versículo 25 até o 30, o apóstolo Paulo vai dizer: marido, vocês têm que amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Vocês têm que amar as suas mulheres como vocês amam a si próprio, porque quem ama a si próprio não prejudica a si mesmo, antes cuida de si. Ele está dizendo, portanto, cuida das suas mulheres, cuidem das suas esposas. Nós temos que cuidar das nossas mulheres da mesma forma que a gente cuida de nós, eu diria até mais, porque às vezes nós homens somos meio descuidados. Às vezes somos descuidados com a nossa saúde, às vezes somos descuidados com um monte de coisa. Nós somos mais distraídos, né? Nós temos foco, nós não conseguimos pensar em muitas coisas. Às vezes focamos uma coisa só e vamos em linha reta. Mulher não, tem a capacidade de pensar num monte de coisa ao mesmo tempo. A gente é limitado para isso. É ou não é, homens? É ou não é, maridos? Nós miramos uma coisa e vamos em linha reta. Mulher não. Faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas nós precisamos nos posicionar dessa forma. Amém? E aos filhos, na continuidade do texto, capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz que o dever dos filhos, a função dos filhos, é que os filhos devem obedecer os pais e honrar os seus pais. Os filhos precisam obedecer os seus pais e honrar os seus pais de maneira incondicional. A única abertura que a Bíblia dá, talvez para os filhos, que a Bíblia dá para os filhos não seguir uma orientação dos pais, é quando esse conselho, essa palavra, essa ordem, tendem a levar os filhos a pecar. Nesse caso, se aplica a palavra de Atos: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Caso contrário, nós precisamos obedecer os nossos pais. Obedecer e honrar. Honrar é mais do que obedecer. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma autoridade sobre os pais, na vida dos pais sobre os filhos. E os filhos precisam reconhecer essa autoridade e se sujeitar, se submeter à autoridade dos seus pais. Obedecer. Tem muitos filhos que tomam decisões equivocadas. Muitas vezes nem buscam o conselho dos pais. Às vezes buscam, os pais falam, mas é a mesma coisa que não falar. Os pais dizem, não faz. O filho vai lá e faz. Né? Eu sou mais inteligente que o meu pai. Meu pai estudou só até a 5ª série e eu tenho faculdade. Eu estou fazendo pós-graduação. Grande coisa. E daí? Isso aí não tem nada a ver quanto à autoridade. Deus estabeleceu autoridade sobre a vida dos nossos pais. Amém? E nós, como filhos, nós temos que obedecê-los de forma incondicional. Tem muitos filhos que tomam decisões erradas, quebram a cabeça, como filhos pródigos, se quebram, né? E depois, é claro, vem chorando para perto do pai e da mãe. E os pais, é claro, por amar tanto, abraçam, cuidam, ajudam a recomeçar. Tem pais que poupam, né? Tem pais que não falam nada, só abraçam, beijam e dizem, não, meu filho, vamos lá. Vamos lá, meu filho, vamos lá, minha filha. Eu vou te ajudar a recomeçar, vou te ajudar a reconstruir, vou te ajudar a fazer tudo certo. Mas tem pais que não poupam, né? Dão um abraço, mas não deixam de falar aquela mesma frase, né? Eu te falei. Eu vou te cuidar, vou te ajudar a recomeçar, mas eu te avisei. E honrar os pais. Nós precisamos honrar os pais. Estamos vivendo num tempo, né, onde crianças e adolescentes desrespeitam os pais como nunca. Não apenas desobedecem, mas desrespeitam os pais. Filhos se levantando contra pais, contra mães, desrespeitando, filhos agredindo pais e mães. A Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa é esse: é os filhos honrar pai e mãe, para que possam viver longos anos sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe, para que viva muitos anos sobre a terra. Você que tem os seus pais vivos, obedeça os seus pais, honra os teus pais. Amém? E uma palavra também para os pais. Efésios capítulo 6, versículo 4. Paulo também fala que a gente não deve provocar irritação aos nossos filhos.
Nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Paulo fala essas duas coisas quanto ao papel dos pais. Primeiro, não provocar a irritação, a indignação no coração dos filhos. E segundo, ensinar os filhos a andar nos caminhos do Senhor. Essa é a responsabilidade nossa. Às vezes nós terceirizamos para a igreja, terceirizamos para as profs da escolinha, terceirizamos para os pastores. O pastor que educa o meu filho na fé, as profs da escolinha que ensinam os meus filhos, né? Muitas vezes a gente não dedica tempo para orar com os nossos filhos, não dedicamos tempo para ler a Bíblia com os nossos filhos, não dedicamos tempo para sentar e conversar com os nossos filhos a respeito da fé, a respeito de Jesus. Nós terceirizamos apenas para o pastor, para a prof da escolinha. Irmãos, Deus nos chamou para instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Amém? A responsabilidade sobre a vida do meu filho é minha. A responsabilidade sobre a vida do teu filho é tua. Principalmente quanto ao ensinar ao caminho que ele deve andar. E isso, irmãos, nós temos que agir de forma muito séria e impecável. Faça isso. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Futuramente, se os nossos filhos vão seguir a Cristo ou não vão, irmãos, isso é responsabilidade deles, é decisão deles, é escolha deles. Mas o nosso papel, a nossa função, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade é ensiná-los que Jesus é o melhor caminho. Amém? Dito isto, queridos, eu quero ir para os tópicos e para algumas aplicações hoje à noite aqui. E o primeiro é: uma família, segundo o coração de Deus, ela busca viver em harmonia. Depois de refletirmos sobre os nossos papéis, para conseguirmos exercer as nossas responsabilidades como família, nós precisamos buscar em Deus viver em harmonia. E para vivermos em harmonia como família, irmãos, nós precisamos buscar em Jesus a verdadeira paz. Amém? Há muitas famílias, irmãos, que não sabem o que é isso, não sabem o que é paz. Ter uma noite tranquila, poder sentar à mesa para se alimentar, para almoçar, para jantar de forma tranquila. É sempre guerra, parece que são um inimigo do outro. Pais inimigos dos filhos, irmãos inimigos uns dos outros. Não podem sentar à mesa para almoçar, para jantar, porque vira uma guerra. Então nós precisamos buscar viver em harmonia. Precisa haver a verdadeira paz em nossa vida primeiramente. E consequentemente em nosso lar. E a verdadeira paz está lá em João capítulo 14, versículo 27, quando Jesus diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não da forma que o mundo dá. A verdadeira paz que eu e você precisamos, nós encontramos em Jesus. Amém? Em Jesus. Vamos buscar essa paz que nós tanto precisamos em Jesus. Amém? Diga para o teu filho aí, para a tua filha, se você está perto, para o seu esposo, para a sua esposa, se você está perto, diz assim: vamos buscar juntos essa paz. Vamos buscar em Jesus essa paz. Nós precisamos dessa paz. E essa paz Jesus nos dá gratuitamente. Amém? Queridos, nós precisamos viver em harmonia. E ainda que haja, irmãos, não quer dizer que vamos viver em harmonia, que não vai haver divergências entre nós. O problema não são as divergências, porque nós nem sempre, embora nós vivamos em harmonia, não quer dizer que nós vamos concordar com tudo e em tudo. Vez ou outra nós vamos ter algumas divergências. O casal tem muitas divergências. Pais e filhos têm divergências. Isso acontece, é natural. Não quer dizer que uma família que vive em harmonia é uma família perfeita. Isso não existe em lugar nenhum. Isso é balela, é utopia. Nós divergimos em inúmeras coisas. Nós divergimos em várias coisas, irmãos. Agora, o que não pode haver nas nossas casas, no nosso lar, é divisões. Amém? Não pode haver divisões. Discordar um do outro por alguma coisa acontece. Os casais se divergem em muitas coisas. Agora, não pode haver divisão na casa. Divisão é algo terrível, algo maligno. Porque a divisão mata, a divisão destrói. Uma casa dividida, quando o marido está indo para norte, a esposa quer ir para sul. O pai quer ir para o norte, para o leste, o filho quer ir para o oeste.
né? E um começa a sabotar o outro. Uma casa dividida, um casamento dividido, um lar dividido. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 25, anotem esse texto. Mateus capítulo 12, versículo 25, diz que um reino dividido, assim como uma casa dividida, ela se autodestrói, ela se autossabota. Uma família que vive dividida, ela não consegue permanecer em pé. É por isso que há tantos divórcios. É por isso que há tantas separações. Casais vivendo divididos. É por isso que tem tanta discórdia entre pais e filhos. Porque vai além da divergência, vai para o campo da divisão. Começa a sabotagem. Marido começa a sabotar a esposa sabotando o marido, filhos sabotando pais e vice-versa. Isso é maligno. Que não haja isso na nossa casa. Amém? Às vezes vamos discordar uns com os outros, mas não vamos permitir ir além disso. Que não haja divisão na nossa casa, que no nosso lar não haja divisão, mas antes disso que haja unidade. Amém? Que haja unidade na nossa casa, que haja unidade no nosso lar, que haja unidade na tua família, no nome de Jesus. Segundo ponto, uma família segundo o coração de Deus busca viver de maneira prudente e sábia, não de maneira insensata. E viver de maneira sábia, irmãos, uns pontos bem importantes. Se você quiser e puder anotar, vai ser bem importante para você, talvez, durante a semana, conversar com a tua esposa, com teu marido, sobre isso, e até orar sobre isso, sobre esses pontos que eu quero falar agora. Primeiro, quando nós vivemos de maneira sábia e prudente, nós somos cuidadosos no falar. Seja sábio, seja prudente no teu modo de falar, tanto com a tua esposa quanto aos teus filhos. Seja cuidadosa no teu falar, tanto quanto ao teu marido como aos teus filhos. Filhos, sejam cuidadosos com a forma e a maneira que vocês falam com seus pais. Pais, sejam cuidadosos quanto às palavras que vocês falam aos seus filhos. Amém? Porque palavras, irmãos, muitas vezes elas ferem mais do que muitas coisas. E palavra, depois de falada, ela não volta atrás. Ela pode ser perdoada, se perdoa e tudo, mas ela não volta atrás. Falou, está falado. Então nós temos que ter cuidado de não sermos agressivos no falar, com a esposa, com o marido, com os filhos. Irmãos, nós tratamos bem todo mundo no trabalho. Por que vamos chegar em casa e vamos tratar mal os nossos cônjuges? Suportamos tantas coisas fora de casa, por que em casa não vamos ser mais tolerantes com algumas coisas? No trabalho, a gente é grosseiro com todo mundo? É claro que não. Porque senão a gente não para em lugar nenhum. Por que dentro da nossa casa a gente vai ser grosseiro com as pessoas que mais nos amam? Para as pessoas que mais zelam por nós. Amém? Segundo, quando buscamos de maneira sábia, nós somos cuidadosos quanto às nossas finanças. Nós precisamos andar em consentimento uns com os outros. Nós precisamos ser cuidadosos, buscar um equilíbrio no nosso lar, buscar um equilíbrio na nossa família, na área financeira. Vocês sabiam que uma das maiores causas de divórcio nas famílias, irmãos, são por problemas de vertente financeira? Ou de infidelidade, ou problemas nas finanças. Porque não há acordo nesta área. Ou um é mão fechada demais, o outro é extravasado demais no gastar. Não há mutualidade, não há unidade, não há uma combinação, não há um cuidado, não há um acordo financeiro. Nós precisamos, irmãos, ser sábios nisso também. Uma área muito importante da nossa vida. E não tem relação ao quanto nós ganhamos, mas tem relação ao que nós vamos fazer com o que nós temos, com aquilo que Deus tem nos dado.
que haja acordo, comum acordo entre o casal, que haja diálogo, que haja aprovação entre ambos, que haja equilíbrio, nem mão fechada demais, nem mão aberta demais, que haja um acordo, que haja sabedoria nisso também, amém? Para que nunca falte nada no nosso lar. Às vezes as coisas começam a faltar na nossa casa, às vezes não é porque não temos recurso, é porque administramos mal, amém? Então nós precisamos ser cuidadosos quanto às nossas finanças. Outro ponto aqui, nós precisamos ser cuidadosos quanto às nossas tomadas de decisão. Às vezes tem esposos que tomam decisões importantes e decisivas para sua família, e não procura a sua esposa, não conversa com a sua esposa, não comunica a sua esposa, simplesmente toma a decisão e pronto. E às vezes coloca a sua esposa, os seus filhos numa barca furada. Isso não é agir com sabedoria, isso é ser imprudente, porque nós podemos colocar em risco toda a nossa família por causa de uma decisão equivocada que nós tomamos, que às vezes nós não temos a humildade de consultar a nossa esposa e os nossos filhos. O que vocês acham disso? Se tu topa, eu topo. Se tu vai, eu vou. Se tu botar a mão, eu boto. Vamos até o fim, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Na boa e na ruim, na boa e na ruim. Então bora. É agir com sabedoria, irmãos. Consentimento. E o último ponto desse tópico: são cuidadosos quanto às necessidades uns dos outros. Nós temos que estar atentos, irmãos, quanto às necessidades uns dos outros. Marido tem que estar atento quanto às necessidades da sua mulher, mulher do seu marido, pais dos filhos, filhos dos pais. Nós temos que ser menos egoístas, menos egocêntricos. Deixar de pensar só em nós mesmos. Pensar um no outro. Eu não posso viver fazendo e vivendo do jeito que é melhor apenas para mim. Não importa se é bom ou se é ruim para minha mulher. Não importa se é bom ou se é ruim para os meus filhos. Não é assim. Isso é viver de forma imprudente. Viver de maneira sábia é cuidar, atender às necessidades, cuidar um do outro. Amém? E o último ponto: uma família segundo o coração de Deus busca a plenitude do Espírito Santo. Conforme o versículo 18, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo como família? Atenção, filhos. Busquem em Deus serem cheios do Espírito Santo. Pais, maridos, esposas, da mesma forma. Por que isso é de extrema importância? Às vezes nós falamos que precisamos ser cheios do Espírito Santo. A primeira coisa que lembramos é no culto. É na hora do culto. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para manifestar, né, o carisma, os dons do Espírito no culto. Ser cheio do Espírito Santo não é só para isso. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é para moldar toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, e principalmente fora do ambiente de culto. Principalmente fora. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos o nosso caráter transformado. A nossa velha criatura dá lugar agora a uma nova criatura. Aquela que está lá em 2 Coríntios 5:17. Portanto, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma mudança de mente, é uma mudança na forma de pensar, na forma de viver, uma forma de tratar uns aos outros, é uma mudança de caráter. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para termos o nosso caráter transformado por Cristo. Amém? Queridos, ser cheios do Espírito Santo é ser totalmente guiados por Ele. O Espírito Santo, Ele nos guia, passa a guiar a nossa forma de viver, e nós passamos a viver de acordo com a sua vontade, não mais segundo a minha vontade. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho marcha ré. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu posso ser mais flexível, eu posso ser mais tolerante, eu posso ser mais paciente, eu posso ser mais humilde, eu posso ser mais manso, eu posso ser mais alegre, eu tenho mais domínio próprio. Por quê? Porque a gente recebe do Espírito Santo uma graça, chamado fruto do Espírito.
E o fruto do Espírito é amor. E a gente passa a se amar de maneira incondicional. O amor ágape que a Bíblia nos ensina não é aquele amor que espera receber algo em troca. Eu amo enquanto eu estiver sendo beneficiado. Eu amo enquanto estiver valendo a pena para mim. Quando não estiver mais valendo a pena para mim, tchau e bênção. Isso não é amor. Não o amor bíblico, mas o amor que o fruto do Espírito gera em nosso coração é o amor ágape, o amor incondicional. É um amor que ama sem esperar receber algo em troca. Amém? É o amor que Cristo ama a igreja. É o amor que o marido deve exercer com a sua esposa. O amor ágape. Eu pergunto para vocês, nós temos hoje, exatamente nesse momento, agora, vocês acham que nós temos alguma coisa para oferecer para Jesus que Ele não tenha? Ou que Ele realmente precise? Sim ou não? Falando de hoje. Agora pensa de anos atrás, quando nós chegamos numa igreja como essa, que nós estávamos muito pior. Muitos de nós chegamos numa igreja como essa, irmãos, terrivelmente mal. Não tínhamos nada para oferecer, nada, nem material, muito menos espiritual, nada. Éramos pessoas promíscuas, imorais, pecadores terríveis. Terríveis. E entramos numa igreja como essa e descobrimos que Jesus, o Deus perfeito, morreu na cruz sem ter cometido nenhum pecado, nenhuma ofensa, nenhum crime. E morreu na cruz por quê? Para salvar um terrível pecador como eu e como você. Como esse ser abençoado que está aí do teu lado, essa ser abençoada que está do teu lado. Jesus morreu na cruz por nos amar. E aí eu pergunto, Jesus, por que o Senhor escolheu nos amar? Sabendo como somos. O amor ágape, que ama sem esperar receber algo em troca. É esse amor que nós recebemos quando nós somos cheios do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós adquirimos mais paciência. Quem precisa de paciência aí? Fala a Deus. Toca, Senhor, toca, toca. Ai, porque eu não tenho paciência. Dá vontade de pular no pescoço dele. Dá vontade de pegar no cabelo dela. Nós precisamos ter paciência. E essa verdadeira paciência Jesus tem para nos dar. Quando somos cheios do Espírito Santo, Ele nos dá a paciência que precisamos. Ele nos dá a paz que precisamos. Amém. Na verdade, tudo que eu e você precisamos para viver em paz e em harmonia, existe uma fonte, um único lugar que nós devemos e precisamos buscar. O nome dessa fonte se chama Jesus. Amém? E eu concluo dizendo que nós precisamos, para viver com sabedoria e termos assim uma família abençoada por Deus, primeiro, irmãos, nos sujeitarmos a Deus. Ou a gente vive nessa vida debaixo da vontade de Deus ou debaixo da nossa própria vontade. Não tem como viver meio termo, não tem como. Ou a gente se sujeita à vontade de Deus, ou a gente reconhece que a gente vai viver por conta e risco, segundo a minha vontade. Escolha viver nessa noite debaixo da vontade de Deus, porque esse é o caminho para você e sua casa e sua família ser abençoado por Deus. Segunda aplicação e penúltima, nós precisamos assumir urgentemente a nossa responsabilidade junto à nossa família. Maridos, cuidem bem da sua casa, cuidem bem da sua mulher, cuidem bem dos seus filhos. Amem a sua família, de verdade. Ame de verdade a sua família. Pare de comparar a tua família com outras famílias. A tua família é a melhor do mundo. A melhor família do mundo não é a do lado da sua casa, não é do seu amigo, do seu colega de trabalho. A melhor família do mundo é a tua, você que não está vendo. Ame a tua casa, ame a tua família, ame os teus filhos, ame o teu casamento, ame a tua esposa. Cuide bem da tua esposa, cuide bem dos teus filhos. Esposa, da mesma forma. Ame o teu marido, ame os teus filhos, cuide deles. Filhos, cuide dos seus pais. Sejam obedientes, facilitem a vida dos seus pais. Quando os filhos agem de forma desobediente, isso traz um fardo, uma canseira terrível para os seus pais.
Faça da vida dos seus pais mais leve. Os seus pais já têm inúmeros problemas para resolver. Problemas que você sequer sabe. Facilita a vida dos teus pais. Seja obediente. Honra os teus pais. Amém? Pais, cuide bem dos teus filhos. Ensina os teus filhos no caminho que eles devem andar. Não provoque a irritação, a ira no coração dos teus filhos. Ame os teus filhos e faça questão de dizer isso para eles. Tem pais que às vezes têm dificuldade de dizer para os filhos que amam. Faça isso. Pratica isso. Isso é uma bênção. Tem filhos que têm dificuldade de falar para os pais que amam seus pais. Faça isso. Pratica isso. Eu sei que muitas vezes isso é cultural. Muitas vezes pessoas que não receberam isso dos pais têm dificuldade de passar isso para os filhos. Mas começa por você a romper isso. Fale para os seus filhos que você o ama. Fale para os seus pais que você o ama. Que você é grato aos seus pais pela vida que você tem. Você foi gerado por uma permissão de Deus, mas através dos seus pais, da instrumentalidade dos teus pais. Seja grato a eles. Amém? E muitas vezes, irmãos, você sabe o lugar. É triste isso, mas é uma verdade. O lugar onde existe o maior número de declaração de amor, aonde os maiores elogios vêm à tona, até os elogios exagerados. Você sabe onde é? Aonde? São nos velórios, né? Nos atos fúnebres. Meu Deus. Chega o ato fúnebre, faz um monte de declaração. Tu não podia ter morrido, eu te amava tanto, eu te amo tanto, porque Deus não me levou primeiro? E aí joga um monte de flores em cima do caixão. Nunca deu uma rosa enquanto era vivo, nunca fez um ato de gentileza. Aí na hora da morte se debruça no caixão, me leva junto. Ai, ai, ai. Nós temos uma vida para viver. Nós temos uma vida para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para nos amar uns aos outros. Deus quer abençoar o meu lar, o teu lar, a minha e a tua família, certamente. Mas a gente precisa viver de maneira sábia. E viver de maneira sábia é andar de acordo com a palavra de Deus. Ame a tua família. A tua família é a melhor do mundo. A tua família é a família mais bonita do mundo. A tua família é a família mais abençoada do planeta. Amém, irmãos? Pare de comparar o teu casamento com os outros. Pare de comparar os teus pais com os outros. Eu queria tanto que minha mãe fosse igual à mãe do meu colega. Para de bobagem. A tua mãe é a melhor mãe do mundo. Seja um filho bom. Seja um filho obediente. Seja um filho que honra a tua mãe. Você vai ver que a tua mãe vai melhorar. Vai ser uma mãe excelente. Da mesma forma os casais. Amém? Deus quer nos abençoar, irmãos. Mais e mais. Que Deus abençoe tua família. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe o teu lar. E quem é solteiro, hashtag fica a dica. Por enquanto você pode honrar os teus pais, obedecer a tua mãe. E ore a Deus por duas coisas, para você ser um cônjuge que se enquadra nos preceitos de Deus, nos padrões de Deus. Seja um homem que esteja pronto para cuidar da tua casa, não um moleque. Seja um homem. Porque para casar tem que ser homem. Eu não estou falando de idade, estou falando de senso de responsabilidade. Amém? Para cuidar bem da tua casa, da tua família, da tua mulher e dos teus filhos. Vocês, mulheres, da mesma forma. Não escolham para casar um cara que odeia o trabalho, um cara que odeia acordar cedo, um cara que não quer nada com Jesus. Chuta que é laço, passa longe de um cara desse. Mesmo que esteja dentro da igreja. Se não gosta, mas ele é bonito, se veste tão bem, faz tantas coisas bonitas, só não gosta de trabalhar, bate na mãe de vez em quando. Chuta que é laço. Joga fora, manda embora. Se tiver que aderir ao celibato, adere, vale a pena. Antes de casar com uma tranqueira e se incomodar pro resto da vida. Porque depois você não vai poder se separar. Pensa, Senhor, mata ele, prepara e leva, Senhor. Tá terrível, não aguento mais. Você escolheu, tu escolheu. Vai que é tua, Tafarel, né? É a mesma coisa vocês homens.
Escolha uma mulher, segundo os preceitos bíblicos. Uma mulher que seja crente. Crente não na aparência, crente de verdade. Que leva Jesus a sério, a fé a sério. Uma mulher que é submissa aos pais. Uma menina que não é submissa aos pais não vai ser submissa aos maridos. Não vai. Vai casar com uma onça. Vai casar com uma tigresa. Se você virar as costas, ela vai pular na tua cara, vai te arranhar. O cerco vai fechar na tua casa. Se ela não consegue se submeter aos pais, que ela vive debaixo do teto, ganha comida, ganha banho quente, roupa lavada, passada, tu acha que ela vai se submeter a ti? Capaz, esquece. Chuta que é laço. Ore a Deus, espere o tempo de Deus. Deus tem preparado alguém excelente para a tua vida. É claro, seja alguém também assim. E Deus vai te abençoar. Amém? No mais, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nos ajude a ser esse marido. Parece que é difícil, né, irmão Paulo? Mas com a graça de Deus, Ele nos ajuda. Ele nos ajudará a ser um bom marido, né? Não um marido perfeito. Uma boa mulher, uma boa esposa, não uma esposa perfeita. Bons filhos, não filhos perfeitos. Bons pais, não pais perfeitos. E nós vamos conseguir viver em harmonia. Ufa! Em nome de Jesus. Que a tua casa não seja um campo de guerra. Que a tua casa não seja um monte de trincheira, um atirando no outro. Que a tua casa seja uma casa, um lar pacífico. Porque Jesus é esse pacificador.